do processo legislativo. Por processo legislativo, entende-se o conjunto de atos realizados pelos órgãos legislativos visando a criação de leis. Segundo definem os professores Celso Bastos e Oscar Vilhena Vieira, entende-se por processo legislativo o conjunto de disposições constitucionais que regula o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes na produção dos atos normativos que derivam diretamente da própria Constituição. E por estarem submetidos apenas à Constituição e subordinarem a produção dos demais atos do ordenamento jurídico, são denominados atos primários. Esses atos, também chamados de fases do processo legislativo, são os seguintes: iniciativa, emenda, votação, sanção e veto, promulgação e publicação. Iniciativa legislativa. A Constituição Federal atribui competência concorrentemente a mais de uma pessoa ou órgão ou com exclusividade a uma só pessoa ou órgão para apresentar projeto de lei ao Legislativo. A isso se denomina iniciativa, que é o ato inaugural do processo legislativo. A iniciativa concorrente também se denomina iniciativa vinculada. As leis complementares e as ordinárias são de competência concorrente ou vinculada de Presidente da República, deputados federais, senadores, comissões parlamentares da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e dos cidadãos. Os projetos de lei referentes ao Poder Judiciário são de competência concorrente dos Tribunais Superiores, do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República. Quanto a normas concernentes ao Ministério Público Federal, são de competência concorrente do Presidente da República e do Procurador-Geral da República. O ato inaugural do processo legislativo, que é a iniciativa, está previsto no artigo 61 da Constituição Federal. Emendas. São normas que alteram ou modificam o texto constitucional. As emendas constituem proposições apresentadas como acessórias a outra. O direito de propor emendas é uma faculdade dos membros ou órgãos de cada uma das casas do Congresso Nacional sugerirem modificações nos interesses relativos à matéria contida em projetos de lei. Votação. A votação da matéria legislativa constitui ato coletivo das casas do Congresso. É o ato de decisão que se toma por maioria de votos. Maioria simples, que é a calculada conforme o número de parlamentares presentes para a aprovação de projetos de lei ordinária, e maioria absoluta, que, como diz o nome, é a representada pelo voto de mais da metade do número total de parlamentares, metade mais um do número global de parlamentares. Sanção e veto. São atos legislativos de competência exclusiva do Presidente da República. A sanção e o veto somente recaem sobre projetos de lei. É errôneo dizer, por exemplo, que o presidente sancionou ou vetou uma lei. Por outro lado, só são sancionáveis ou vetáveis projetos que disponham sobre as matérias indicadas no artigo 48, que são as referentes às atribuições do Congresso Nacional. A lei nasce com a sanção, que é pressuposto de sua existência, a menos que seja vetada, e o veto rejeitado. Sanção é, pois, a adesão do chefe do Poder Executivo ao projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo. Veto é o modo de o chefe do Executivo exprimir sua discordância com o projeto aprovado, por entendê-lo inconstitucional ou contrário a interesse público.
Promulgação. A promulgação é um meio de constatar a existência da lei. Esta é perfeita antes de ser promulgada. A promulgação não faz a lei, mas os efeitos dela somente se produzem depois daquela. Porém, a lei só se torna eficaz, isto é, em condição de produzir seus efeitos, com a promulgação publicada. A promulgação é obrigatória e cabe ao presidente da República, mesmo a das leis decorrentes de veto rejeitado. A publicação da lei constitui instrumento pelo qual se transmite a promulgação dos destinatários da lei. A publicação é condição para a lei entrar em vigor e tornar-se eficaz. Procedimentos legislativos. Todas as leis, obrigatoriamente, devem ser apreciadas direta ou indiretamente, tanto pelos deputados como pelos senadores. Normalmente, as leis são primeiramente analisadas, discutidas e votadas pelos deputados na Câmara dos Deputados e só depois são remetidas ao Senado Federal para análise, discussão e votação dos senadores. Isso, porém, não impede que alguma lei seja proposta por algum senador e votada primeiramente no Senado Federal e depois na Câmara dos Deputados. Toda lei, exceto as emendas à Constituição, depois de aprovada pelo Poder Legislativo, é remetida ao Presidente da República e este sancionará a lei, promulgará e mandará publicá-la. A sanção equivale ao de acordo do Poder Executivo. A promulgação significa que o Poder Executivo mandará que ela seja cumprida e a publicação é o ato pelo qual ela é levada ao conhecimento da população para que todos obedeçam. Caso o presidente não esteja de acordo, ele poderá vetar a lei totalmente ou apenas em alguns artigos de que discorde. A lei ou artigo vetado não terá validade. Categorias normativas. São 4 as grandes categorias normativas: leis nacionais, leis federais, leis estaduais e leis municipais. É competência da União editar leis federais e leis nacionais, agindo tanto em nome próprio como pela federação. Como exemplos de leis nacionais, temos as leis trabalhistas, leis penais, civis e processuais. São leis nacionais porque atingem todos os habitantes do país. A lei federal só é aplicável à própria União e a seus agentes, órgãos e instituições, não obrigando os Estados-membros e municípios. Um bom exemplo é a Lei 8.112 de 1990, o Estatuto do Funcionário Público Federal. Aos Estados-membros cabe a elaboração das chamadas leis estaduais, através das assembleias legislativas. E as câmaras de vereadores dos municípios elaboram as leis municipais. Do processo legislativo, disposição geral, artigo 59 da Constituição. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções. Os atos normativos referidos anteriormente, como atos primários, também podem ser chamados de espécies legislativas e estão elencados no artigo 59 da Constituição Federal, que tem a seguinte redação, colocando-as aproximadamente em ordem decrescente quanto à dificuldade de aprovação. Preste atenção. Emendas à Constituição. A Constituição, em regra, precisa ser atualizada ou se ajustar às circunstâncias ou necessidades contemporâneas do Estado. Essa modificação se dá com a edição de emendas, ou seja,
modificações das normas constitucionais. Somente pode emendar a Constituição quem detém o poder constituinte, no caso, pelo exercício do poder constituinte derivado. Classificáveis também como leis constitucionais, as emendas à Constituição são as mudanças do próprio texto da Constituição. Como serão estruturas feitas para durar muito tempo, para sua aprovação exige-se especial ponderação e certeza. Só será aprovada se obtiver 3/5 da totalidade dos deputados em votação na Câmara e, numa outra votação pelo Senado, por 3/5 também do total de senadores. Em nosso sistema constitucional, a emenda foi prevista no artigo 59, inciso 1º, disciplinada no artigo 60 da Constituição Federal. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Primeiro, de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Segundo, do Presidente da República. E terceiro, de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos os 3/5 dos votos dos respectivos membros. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Das leis. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas, disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios, servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. A criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observando que compete privativamente ao Presidente da República, dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. Militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. A iniciativa popular
pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Medidas provisórias. As medidas provisórias substituíram os antigos decretos-leis, em razão de uma situação de urgência, em que é necessário um rápido disciplinamento que seria impossível fazer-se por lei ordinária, com longo processo de discussão. Neste caso, a Constituição autoriza o Presidente da República a editar uma, como poderíamos dizer, pré-lei, e como ainda não é uma lei, chama-se medida provisória. Editada a medida provisória, o Presidente da República é obrigado a mandá-la imediatamente ao Congresso Nacional, que deverá analisá-la, discuti-la e aprová-la ou não. Se aprová-la, a medida provisória se transforma em lei. Se for aprovada, deixa de ter qualquer validade e eficácia. Mas o próprio Congresso Nacional deverá, em decreto legislativo, definir como ficarão os atos praticados com base na medida provisória. Normalmente, estabelece que ficam validados. Porém, a edição de medida provisória só é possível em caso de relevância e urgência. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral, direito penal, processual penal e processual civil, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Reservada a lei complementar, já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os de importação de produtos estrangeiros, exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, produtos industrializados e operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários e, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação, sendo que só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. As medidas provisórias, ressalvado quando não editado o decreto legislativo no prazo de até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por elas rigidas. O prazo de 60 dias contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. As medidas provisórias têm eficácia pelo prazo de 60 dias a partir de sua publicação, suspendendo-se a contagem durante os períodos de recesso do Congresso Nacional, se não forem convertidas em lei neste período, prorrogável uma única vez por igual período, que é igual 60 mais 60, que dá 120 dias, excluídos, como já dissemos, os períodos de recesso. Elas perderão sua eficácia desde a edição, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Omissão do Congresso.
Se o Congresso não editar o decreto legislativo em até 60 dias após a rejeição ou perda da medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias, contados de sua publicação, entrará em regime de urgência subsequentemente em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando. Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de 60 dias, contando de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Caberá à Comissão Mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e, sobre elas, emitir parecer, antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Não editado o decreto legislativo até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia de sua medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela rígidas. Aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Artigo 63. Não será admitido aumento da despesa prevista. Primeiro, nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no artigo 166, parágrafos 3º e 4º, que se referem às emendas ao projeto de lei do orçamento anual e ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Segundo, nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público. Artigo 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados. O Presidente da República poderá solicitar urgência para a apreciação de projetos de sua iniciativa. Se no caso de vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado até que se ultime a votação. A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de 10 dias. Os prazos não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de código. Artigo 65. O projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação se a casa revisora o aprovar, ou arquivado se o rejeitar. Sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora. Artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. Se o Presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário aos interesses públicos, vetá-lo-á total ou parcialmente,
no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Corrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importará em sanção. O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores, em escrutínio secreto. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. Esgotado sem deliberação o prazo de 60 dias, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, o presidente do Senado a promulgará, e se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo. As leis delegadas. As leis delegadas são feitas diferentemente. São elaboradas pelo Ao presidente da da República nos limites de uma delegação, semelhante a uma procuração, que lhe é outorgada pelo Congresso Nacional. Em outras palavras, o Congresso Nacional se reúne e autoriza o presidente da República a fazer uma lei, dentro de certos limites, e o presidente da República agindo como um delegado com poderes que recebeu do delegante, edita a lei. Essa delegação é feita numa resolução, decisão, e poderá estabelecer que a lei feita presidente da República será ou não submetida à aprovação do próprio Congresso. Se a lei delegada depender dessa aprovação, sua apreciação será feita numa única sessão e votação, mas o Congresso não poderá emendá-la, isto é, não poderá acrescentar nada. Mas há, porém, algumas matérias que não podem ser delegadas, como, por exemplo, aquelas reservadas à lei complementar, pela razão que a lei delegada é uma espécie da lei ordinária, que também não pode dispor sobre matéria que a Constituição reservou à lei complementar. Assim, nenhuma lei delegada poderá dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, nem poderá regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, nem poderá estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, já que tais temas, além de tantos outros, são reservados à lei complementar. Artigo 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. A delegação ao presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. As leis complementares. Ensina o jurista Ives Gandra Martins que é a lei complementar norma de integração entre os princípios gerais da Constituição e os comandos de aplicação da legislação ordinária, razão pela qual, na hierarquia das leis,
posta-se acima destes e abaixo daqueles. A lei complementar é superior à lei ordinária, servindo de teto naquilo que é de sua particular área mandamental. São as leis complementares que tratarão de matéria essencial, detalhando uma estrutura prevista na Constituição. Como tais leis disporão sobre a essência de um tema, matéria que não deve ser mudada a toda hora, há de ser feita com responsabilidade, com muita ponderação. Por isso, só serão aprovadas se obtiverem maioria absoluta, ou seja, mais da metade. Só a metade não basta. Nos votos da totalidade dos membros do Congresso Nacional, deputados e senadores. Não é 50% mais um, nem mais da metade dos presentes. É mais da metade dos votos da totalidade dos deputados e senadores. Por exemplo, a Constituição obriga que a lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal, ou seja, uma lei detalhando como deverão ser feitas as outras leis, e, no artigo 128, parágrafo 5º, que leis complementares da União e dos Estados estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, etc. Caberá depois à lei ordinária a previsão dos detalhes daqueles temas. Dessa forma, as leis complementares são leis constitucionais, porque complementam a Constituição, disciplinando detalhes que seriam pequenos para constarem da Constituição, mas são grandes demais para serem lançados numa lei ordinária. As leis complementares são aprovadas por maioria absoluta, que, como já ouvimos, significa mais da metade dos votos da totalidade dos membros do Congresso Nacional, deputados e senadores. Os decretos legislativos são normas de competência exclusiva do Congresso Nacional, sem a sanção do Presidente da República. São atos essencialmente administrativos, sobre assuntos de gestão interna, mesmo quando produzam efeitos ao público externo. Assim, tanto o Senado Federal como a Câmara dos Deputados editam decretos legislativos para disciplinar suas próprias atividades, sua organização, afazeres e atribuições de seu pessoal, responsabilidades, etc. O decreto legislativo instrumenta o Estatuto das Competências Exclusivas do Congresso Nacional, nivelando-se as leis ordinárias, já que é aprovado por maioria simples, embora não dependa de sanção, e sua promulgação seja feita pelo próprio presidente do Congresso Nacional, que determina sua publicação. É pelo decreto legislativo que são introduzidos os tratados e convenções internacionais no sistema normativo, inclusive os referentes a acordos tributários entre países. Resoluções. A resolução é uma espécie de decisão que tem conteúdo normativo, ou seja, vale como se fosse uma lei. Naturalmente, como toda decisão, vale apenas para aquele caso, servindo de parâmetro para outros semelhantes. De regra, as resoluções são proferidas em assuntos de economia interna dos poderes ou a ordens gerais de serviço. Por isso, tem âmbito restrito e seus efeitos são temporários, sendo sua obrigatoriedade circunscrita àquelas pessoas envolvidas no assunto. O professor Eli Lopes Meireles conceituava as resoluções como sendo atos administrativos normativos expedidos pelas altas autoridades do Executivo, mas não pelo chefe do Executivo, que só deve expedir decretos, ou pelos presidentes de tribunais e órgãos legislativos, para disciplinar matéria de sua competência específica.
As resoluções no âmbito federal são decisões proferidas privativamente ou pelo Congresso Nacional, ou pelo Senado Federal, ou pela Câmara dos Deputados. As resoluções são semelhantes aos decretos legislativos e às leis ordinárias, até porque são aprovadas por maioria simples, não dependem de sanção e são promulgadas pela própria mesa do Senado ou do Congresso Nacional. Tem caráter concreto e específico, como o aumento da alíquota de imposto estadual, autorização ao presidente da República para editar lei delegada, definir alíquotas máximas sempre que houver conflito de interesse entre os estados, etc. Devemos ainda lembrar que é por resolução que o Senado Federal pode suspender lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, artigo 52, inciso 10º da Constituição Federal.